Muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa renovada tertúlia. Já tínhamos mesmo muitas saudades de estar assim ao serão, em tertúlia. Nós tivemos mais de 2 anos de interrupção. A última tertúlia terá sido, deixa lá ver, talvez em fevereiro, em janeiro, muito bem. Vá lá que eu tenho aqui uma prodigiosa ajuda. Em janeiro de 2020, portanto imaginem lá o tempo que nós estamos sem tertúlias, há muito tempo. Mas estávamos cheios de saudades, cheios de vontade de retomar, mas também queríamos fazê-lo em segurança e sentindo que vocês se sentiam bem entre nós. E então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que gostem e espero que possamos retomar esta viagem por temas sempre diferentes, por companhias sempre diferentes e felizmente com muitos amigos que já são presença assídua. E por isso, antes de mais, o meu agradecimento muito grande por aqueles que voltaram a juntar-se a nós. E há aqui algumas caras que são mesmo companhias e que já são família, e outras são família mesmo, não é? Mas também é muito bom ver caras novas que se juntam hoje e que espero que gostem e que se mantenham. E até há pessoas que ainda há pouco eram as oradoras principais e agora estão aqui sentadinhas também para participar. Muito obrigada à Teresa, que hoje já nos deu a gentileza de nos levar por uma viagem. Tertuliar com azeite, imaginem. Maravilha. E então vamos iniciar a nossa tertúlia. Para aqueles que não conhecem a forma que nós temos de tertuliar, gostamos muito que todos se sintam à vontade. Todos nós somos especialistas da nossa vida, temos a nossa experiência, o nosso conhecimento e por isso todos temos muito a partilhar e a ensinar uns aos outros. Eu gosto de dizer isso para que todos se sintam à vontade para colocarem as vossas questões, deixarem as vossas opiniões e não deixarem de colocar aqui nada em partilha por vergonha ou por receio. Isso para nós é muito importante. Mas, apesar de todos nós sermos muito especialistas nas nossas vidas, temos o privilégio de ter um convidado especialíssimo para começar esta nova temporada. Nós começámos este ciclo de tertúlias em 2011, já lá vão muitos anos. Começámos no espaço do Zen Arte, para quem se lembra, e o nosso objetivo desde essa altura, e continuamos a tê-lo, é trazer para um espaço informal de conversa, à vontade, aqueles temas que são importantes para a nossa reflexão. Foi assim que nós começámos em 2011. Depois de uma alteração no espaço, que não nos permitia tertuliar lá no espaço, porque entretanto tornou-se um bar e não tínhamos condições, viemos aqui para o primeiro andar do nosso cineteatro, para o nosso bar, e também gostamos muito de lá estar. Acontece que o espaço do primeiro andar não é acessível e nós gostamos muito que todos possam participar, e é por isso que vamos cada vez mais optando aqui pela Galeria Municipal, quando a exposição o permite. Há exposições que naturalmente não permitem, não é? Não vamos quebrar aqui nenhuma escultura que aqui esteja no centro naturalmente. E nós quisemos que nesta terceira fase, digamos assim, retomássemos as nossas tertúlias de uma forma um bocadinho diferente. A partir de hoje, e o nosso convidado de hoje será o primeiro convidado desta nova era, tinha que ser um cientista, não é? Para fazermos experiências tinha que ser como cientista. A partir de hoje nós queremos que o convidado seja o tema, que a sua vida, a sua experiência seja o tema inspirador da nossa conversa. E por isso hoje o tema principal chama-se Dário Passos e a sua experiência, a sua vida, e foi ele que depois sugeriu o tema a apresentar. Portanto, hoje é o início desta nova era. E temos também uma novidade. Nós ficámos com muita pena porque todas estas conversas que fizemos nunca puderam ser depois de alguma maneira revisitadas, porque nunca gravávamos. E o que é que nós aprendemos com a pandemia? Pode ser muito interessante nós gravarmos, publicarmos, partilharmos, e por isso é que temos connosco o Pedro Gonçalves, de uma empresa são-brasense, que é o eStream Algarve, certo? Exatamente.
e que nos faz a gentileza de gravar a nossa tertúlia. Não está a ser transmitida em lado nenhum, estejam à vontade. Será apenas para depois fazermos uma adaptação, tirarmos alguns trechos e podermos publicar e podermos revisitar, saborear e também partilhar com pessoas que não puderam estar aqui. Portanto, está introduzido o Pedro, quem agradece a colaboração a partir de agora. Também temos uma inovação, temos uma parceria, neste caso são os jovens do nono B, que estão a angariar fundos para a sua visita de estudo e estão hoje aqui também a dinamizar o nosso bar. Obrigada pela colaboração. E pronto, vamos então iniciar. Como vos dizia, o Dário Passos é o nosso convidado. Para quem não conhece, é um caso sério aqui no nosso concelho. Nós, por vezes, pensamos que os cientistas estão lá longe, nos laboratórios, e só aparecem na televisão com uma bata, ou assim com um aspecto um bocadinho lunático, mas a verdade é que há cientistas à nossa volta e este é o cientista que temos a felicidade de ter em São Brás de Alportel. Por isso, Dário, os meus parabéns pelo teu percurso e o enorme agradecimento por estares aqui connosco, por teres aceitado o nosso desafio para tentar traduzir para nós um bocadinho desse conhecimento. Não é fácil, não é fácil. Há alguém que investiga e que lida com aqueles termos muito especializados, traduzir para aquilo que é a linguagem comum. Mas é muito importante que o façamos e é esse o desafio que ele também tem para nos apresentar. Eu vou fazer umas perguntinhas ao Dário, depois ele vai falar e todos nós podemos perguntar. É isso, ele está disponível para nós perguntarmos tudo o que nós entendermos que é interessante para sairmos daqui com alguns conhecimentos e certamente com algumas perguntas mais. Eu acredito que hoje vamos sair daqui ainda com muito mais perguntas do que aquelas que entramos. Desconfio. Desconfio. É assim. Isto porque o Dário já agora tem 46 anos, não parece, mas tem 46 anos e continua com este aspecto de menino. Fez a sua escola primária nos Almargens, e é engraçado que está aqui a filha de uma professora dos Almargens, conhece bem. Foi a minha professora. A professora, foi tua professora, a mãe da Ana. A mãe da Ana foi a minha professora, exatamente. Muito bem, que é só a minha madrinha Solange, está bem? Pronto, portanto, fico ainda mais contente, não sabia, mas pronto, fico ainda mais orgulhosa por saber isso. O Dário depois foi estudar, portanto, fez a escolaridade aqui em São Brás e depois tirou Engenharia Física Tecnológica na Universidade do Algarve e mais tarde fez um doutoramento em Astrofísica, já em Lisboa, no técnico. Foi investigador na área da física solar pela Universidade de Évora, depois também foi investigador no CENTRA, que é um centro multidisciplinar de astrofísica e gravitação do técnico em Lisboa. Também esteve a investigar numa universidade no Canadá e tem assim um percurso que só lê-lo dava a noite toda e se calhar não chegava. Há uns anos atrás, em 2006, tivemos o orgulho também de atribuir o Prémio Juventude de Ciência e Investigação ao Dário. Na altura ele estava muito focado em estudar o Sol, andava assim com a cabeça a fervilhar e mais recentemente mudou um bocadinho a área da sua investigação e hoje o tema que ele nos desafia a conversar é nem mais nem menos do que a inteligência artificial. E vocês ouvem muitas vezes falar de inteligência artificial na televisão e parece que é algo que está muito, muito longe, mas parece-nos, e o Dário vai nos mostrar, que a inteligência artificial, se calhar, é algo com o qual nós lidamos todos os dias, algo que nós clicamos todos os dias e algo que influencia a nossa vida todos os dias. E é isso que o Dário, se calhar, nos vai pôr aqui a pensar. Aliás, temos aqui entre nós um cúmplice destas tertúlias desde o primeiro momento. É exatamente o Henrique, que está a olhar para o lado. O Henrique Nicolau é psicólogo no Serviço Municipal de Psicologia e é o meu cúmplice desde a primeira tertúlia. Obrigada, Henrique, por continuares connosco. E o Henrique diz sempre, e quem é aluno dele na Universidade Sénior sabe bem, boa noite,
O Henrique costuma dizer, nós somos o que pensamos, não é? Então, se nós somos o que pensamos, se calhar é importante perceber o que é que está a acontecer, porque se calhar, digo eu, e é a primeira pergunta que coloco, Dário, se calhar aquilo que nós pensamos não é por acaso. Porque desde que nós nos levantamos, não é? Muitos de nós, nos primeiros minutos, olhamos para o nosso telemóvel e recebemos uma notificação, recebemos uma mensagem, vemos uma rede social e se calhar aquilo que nós pensamos já não é tão algo espontâneo, mas é algo que vai sendo condicionado por qualquer coisa que tem a ver com a inteligência artificial. E se calhar nós ainda não tínhamos pensado nisso, não é? E se calhar quando nós escolhemos o destino de férias ou quando vamos ver que restaurante optar para levar um casal amigo, se calhar até vamos à internet, não é? E se calhar aquilo que vamos pensando cada vez mais sobre as pessoas com que nos relacionamos, também vamos cada vez mais besbilhotar na internet. E se calhar aquilo que pensamos já está a ser muito mais condicionado por qualquer coisa que é uma inteligência artificial, isto é, uma inteligência que é de máquinas, não é de pessoas, do que nós pensamos. Portanto, era esta a primeira pergunta que te deixava. De que maneira é que nós já não andamos a pensar por nós? Okay. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Olá a todos, obrigado por terem vindo. Antes de se calhar responder à pergunta, se calhar gostava de introduzir um bocadinho como é que eu fui parar neste tema, porque foi um bocadinho navegação à deriva, sinceramente. Em 2017 estava a fazer investigação em Lisboa, andava para baixo e para cima, para baixo e para cima, alguns de nós sabemos o que é isso, não é, Sr. Mário? Mas a família cresceu, o Algarve continua a ser o sítio onde eu gostaria de criar os meus filhos e teve que se tomar uma opção, ou era Lisboa a família toda e continuava-se a fazer astrofísica, ou então mudava-se de ramo e procurava-se outra coisa qualquer para fazer cá em baixo no Algarve, mantendo-me cá. Muito bem, Mariana. Obrigado por me gostares. A minha esposa também trabalha cá em Faro, ela também é física, portanto não houve muita margem de escolha, foi uma decisão rápida. Na altura apareceu na Universidade do Algarve, no Centro de Optoeletrónica e Telecomunicações, uma posição para fazer análise de dados, em que eles precisavam de um físico, check, que trabalhasse com algoritmos que fizessem análise de dados, perceber como é que aqueles dados funcionam. Eu já tinha feito isso, portanto, check. Candidatei-me à posição e fiquei. Inteligência artificial, não entrar. Sensores. Ali falta inteligência, provavelmente. Agora faltou, não percebeu. E então comecei a trabalhar num laboratório de óptica e optoeletrónica na Universidade, no Departamento de Física. Foi a partir daí que eu comecei a desenvolver um bocadinho mais, a focar um bocadinho mais nesta área da inteligência artificial. O que é que nós fazemos ali, propriamente dito? Analisamos dados. O que é isto da análise de dados? A análise de dados pode ser irmos a um livro, ok? E no fim fazer uma pergunta. Do que é que o livro é? O livro fala sobre uma menina que vai levar um lanche à avó e tem um capuchinho vermelho. Pronto. Isto é uma análise de dados. Quais são os dados? As frases que estão no livro. O que é que nós extraímos? Extraímos informação desses dados. É uma análise simples, ok? Outra coisa que podemos fazer, tipo análise de dados, é termos uma folha de Excel com as nossas despesas e ao fim de 2 ou 3 meses estamos a ver que as despesas são muito altas. Então vamos fazer uma análise de dados. Vamos ver, gastei aqui. Epá, gastei 200 euros em combustível este mês. Se calhar vou andar menos de carro para o próximo mês. Isto é um exemplo de análise de dados. Nós extraímos informação de dados que estão gravados. Ora, nós podemos fazer isto à pata, ao olho, ou podemos fazer isso através de programas de computador. Ok?
Há duas maneiras que os programas de computador podem fazer isso. Nós indicamos diretamente o que é que queremos que eles extraiam. Não é? Se for uma tabela, nós dizemos assim, extrai o valor mais alto. E o programa de computador vai ali à tabela do Excel, 1, 5, 20, 25, 34. O valor mais alto é 34. Okay? Ou então, nós podemos ter uma abordagem diferente. Nós podemos dizer ao computador, se encontrares alguma coisa que se destaque, diz. É diferente do que pedir-lhe a ele, encontre o valor máximo. Se eu lhe disser, encontre o valor máximo, ele simplesmente vai-me dar o valor máximo. Mas se eu não lhe disser isto, eu posso programar o computador de forma a que ele encontre padrões. Então ele vai ver. Tens uma despesa de 2,5 € sempre antes de gastar 100 € em combustível. É um padrão que está ali. O que é que isso significa? Provavelmente eu vou beber um café e um bolo à bomba da gasolina antes de pôr os 100 € de combustível. Ok? Portanto, são padrões. Estes algoritmos conseguem extrair padrões de dados, sejam ele que tipo de dados for. Pode ser som, uma conversa gravada, pode ser texto, pode ser um vídeo, ok? E são este tipo de algoritmos, estes tipos de programas que aprendem coisas quando nós lhe mostramos exemplos, que nós hoje em dia temos dentro deste guarda-chuva, deste leque amplo que chamamos de inteligência artificial. Okay? Portanto, hoje em dia existem programas que aprendem vendo exemplos de coisas, seja do que for. Seja eu pegar do meu telefone e ir ao Facebook e andar com o meu polegar para cima, não é? Até encontrar uma coisa que gosto, encontro uma coisa que gosto e paro. O programa sabe que eu parei ali. Ele sabe o que é que eu estou a ver. Mais um bocadinho. Ei, gatos. Parei. Há um vídeo de gatos. 30 segundos. Ali para a menina. Ok. Para a próxima vez que eu pegar no meu telemóvel e abrir o Facebook, provavelmente os 2 primeiros vídeos vão ser vídeos de gatos. Okay? O software das aplicações que nós temos nos nossos telemóveis, muitas delas analisam os nossos padrões de comportamento. Okay? Se eu gostar de receitas, vai-me começar a aparecer mais receitas. Okay? Se eu fizer sempre like nos posts da Marlene e a Marlene gostar de carros, a mim vai-me começar a aparecer receitas e carros. Porque ele vai ver a minha rede de amigos, vai ver o que é que os meus amigos fazem e vai-me mostrar. Ok? Agora, por exemplo, sei lá, ali o vizinho do lado mete uma mensagem qualquer sobre Futebol Clube do Porto. Faz de contas que eu sou portista. Sou clubista, gosto da seleção, mas não sou clubista. Mas faz de contas que aparece aqui Futebol Clube do Porto, qualquer coisa, assim umas piadas. E eu bloquear. Quero saber de futebol. E eu faço isto com várias coisas. Mensagens do PSD-PP. Bloquear. Mensagem, notícias de Futebol Clube do Porto. Bloquear. Mensagens sobre a comunidade LGBT. Bloquear. E o que nós vamos fazendo, ao longo do tempo, nas redes sociais, é criar à nossa volta uma imagem daquilo com o qual nós nos identificamos. Ok? E chega a um certo ponto que só me aparecem coisas do Benfica, aparecem-me coisas de carros, aparecem-me coisas de inteligência artificial, aparecem-me coisas do CDS, por exemplo, se faz contas. E todas as pessoas com as quais eu me dou têm esses mesmos gostos. O que é que nós criamos? Criamos à nossa volta uma bolha de ilusão. Porquê? Porque, de repente, só me aparece aquilo. A minha normalidade passa a ser aquela. Ok? Qual é o problema aqui? O problema aqui, e eu pus o exemplo da comunidade LGBT, por exemplo, porque se de repente
alguém defender uma coisa que tem a ver com LGBT e na minha comunidade não aparece, se calhar vou ser contra logo direto. O que é que a rede social está a fazer? Está a polarizar. Se nós não tomarmos conta, termos noção do que é que o algoritmo que cá está dentro nos está a recomendar, nós estamos a ser polarizados numa determinada direção. Foi isso que aconteceu nas eleições em que Donald Trump foi eleito. Okay? As redes sociais tiveram um papel muito preponderante naquela eleição nos Estados Unidos, exatamente porque companhias de publicidade conseguiram fazer com que a sociedade norte-americana se polarizasse em dois polos, democratas, republicanos. E de repente passamos a ter não só republicanos, mas passamos a ter antidemocratas, porque dentro da minha bolha de republicanos não há democratas, não há trocas de ideias. Este é um perigo das redes sociais. Porque a nossa rede social antes era, vou ali ao bar da esquina, está ali o Sr. Beirão, está o Sr. Joaquim, o Sr. Joaquim é do Porto, o Sr. Beirão é do Sporting, eu sou do Benfica e tal, e tal o jogo e não sei o quê, e vê o gajo e vê o Sr. Beirão do Porto, mas o Otamendi e não sei das quantas, e eu ouço, pronto. Ou seja, acabávamos neste trato direto por receber influências que nos fazem pensar sobre as coisas à volta. Quando nós vivemos num mundo completamente virtual, em que são algoritmos que nós não conhecemos a fazer recomendações do que é que eu vejo no YouTube, quais são os posts que aparecem no meu feed do Instagram ou do Facebook, ou seja, do que for, nós estamos indiretamente, aliás, neste caso é diretamente, a ser condicionados. Okay? Quando nós sabemos esta informação é poder, certo? Se eu sei esta informação, eu se calhar vou não dar tanta importância àquele facto que me está a apresentar constantemente. Durante os últimos 15 dias, apareceu-me publicidade sobre renegociar a minha taxa de juros do banco. Ué, porquê? Eu não quero negociar a minha taxa de juros do banco. Tenho uma taxa de juros boa, porquê que eu quero negociar a minha taxa de juros? Porque procurei aquilo 2 ou 3 vezes. Houve 2 amigos meus que fizeram isso e o algoritmo assume que pode ser alguma coisa importante para mim. Não é? Agora, se eu fizer um uso cego da coisa, se calhar, ele está a recomendar que eu deva fazer isto, se calhar, fulano tal fez, mas ele não me vai dizer todas as pessoas que optaram por não fazer. Portanto, há um viés nesta informação. Okay? Se nós estivermos cientes desse viés, nós podemos compensar. Mas muitas das vezes as pessoas não estão. Okay? Por exemplo, os meus pais adquiriram um smartphone destes há cerca de 2 anos atrás. E de vez em quando vou a casa, lá estão eles no Facebook. Okay? Estão a ver coisas que provavelmente todos vós veem. O post da vizinha que foi fazer uma visita à Fátima e tirou fotografias, ou então a excursão aos passadiços do Paiva, ou, sei lá, um vídeo de gatos, ou um sketch do Ricardo Araújo Pereira. Pronto. Agora, se eu for realmente ficar imerso neste tipo de redes sociais, em que, de repente, 80% das minhas amizades é online, há esse perigo, e é um perigo real, ok? Porque vai condicionar as nossas decisões. Felizmente, eu não trabalho com nenhum desses algoritmos, ok? Eu não trabalho com nenhum desse tipo de algoritmos de recomendação. O meu trabalho é muito mais, digamos, terra a terra. Eu, neste momento, estou a trabalhar em tentar perceber como é que nós conseguimos extrair informação de tecidos biológicos, nomeadamente fruta. Okay? Quando a gente vai ao supermercado, o que é que a gente faz? Pegamos numa pera, olhamos assim para a cor, cheiramos, isso é chamado uma prova organolética. Cheiramos, vemos a cor e tal, não está molinha. A Algarvio é farejo. É farejo, para já. E escolhemos com base nisso, certo? Pronto. Mas antes disso, já houve um processo de triagem lá em cima na cooperativa antes de nos vender. Tem que haver índices de maturação, que o fruto tem que ter, etc. Agora, eu sou físico.
Então, o que nós fazemos é, utilizamos uma técnica chamada espectroscopia, parece assim um nome muito estranho, mas é simples, ok? Nós temos um fruto, injetamos luz dentro desse fruto, luz desta, okay? Luz branca, e sai alguma luz do outro lado do fruto. Ou, se eu pegar na minha mão e puser em frente a uma lâmpada, eu consigo ver a minha mão avermelhada, certo? Significa que há luz branca que atravessou a minha mão e do outro lado sai vermelha. Está-me a dar uma informação. Significa que seja o que for que está dentro da minha mão, é vermelho. Ok? A luz branca decompõe-se em várias cores. É por isso que nós temos o arco-íris. Quando nós temos a luz do sol, que é considerada uma luz branca, e existem gotas de água no ar, não é? Quando chove, nós temos a formação de um arco-íris. Porquê? Porque a luz branca, quando passa pelas gotas de água, vai se separar nas várias cores. Ok? Se eu tenho, por exemplo, um objeto que é cor de laranja, por exemplo, aqui a minha sapatilha, estas luzes ambientes são luzes brancas, a luz branca incide neste objeto, todas as outras cores são absorvidas e apenas o laranja é refletido para os meus olhos. Ok? Portanto, essa informação é uma informação baseada na luz. A mesma coisa acontece quando nós pegamos numa luz branca, encostamos numa pera e à volta vemos assim um halozinho, tipo uma pequena penumbrazinha, não é? Se eu pegar num aparelhozinho especial ou numa câmara fotográfica especial e puser, em vez de pôr aqui onde a luz é injetada, puser aqui ao lado, então vou apanhar a luz que passa por dentro do fruto e que sai lá do outro lado. Se eu analisar esta luz, se eu tirar uma fotografia desta luz e separar nas várias cores, eu vou ter aquilo que a gente chama um espectro. Ok? O espectro da luz pode ser o espectro visível, que é o espectro o qual os nossos olhos podem ver, não é? Os nossos olhos são câmaras que veem a luz na gama do visível, mas depois existem outras luzes que nós não conseguimos ver, nomeadamente o ultravioleta, que os telemóveis emitem muito, e no azul, isso também tem implicações para nós, podemos falar por isso depois, e no vermelho e no infravermelho. Quando vocês vão à fisioterapia, põem aquelas lâmpadas de infravermelho para aquecer. Ele põe aquele lá. Ok? É um comprimento, é uma luz que os nossos olhos não conseguem ver, mas ela existe. Aliás, o vosso comando da televisão, quando vocês mudam de canal, tem aqui um LEDzinho Vermelho. e ele pisca em infravermelho. Alguns de vocês provavelmente lembram-se das câmaras de gravar antigas, aquelas câmaras das cassetes, das AI8, das VHS, tinha 8mm. Tinha o modo noturno. O modo noturno é apenas uma parte do sensor que capta a luz que consegue ver no infravermelho. Então, quando nós virávamos o comando da televisão para a câmara e fazíamos assim, víamos piscar o comando da televisão. Aquele sensor consegue ver o infravermelho. Os nossos olhos não conseguem. Pronto. E é com base nessa informação que sai do fruto, por exemplo, que nós pomos isso no computador e utilizamos estes algoritmos para retirar informação desses espectros. E o objetivo é tentar poder tirar uma fotografia ao fruto e o meu telefone ou o meu aparelho me dizer assim, este fruto é muito doce ou pouco doce. Okay? O objetivo é eu ir ao supermercado, ligar a minha câmara, fazer isto assim e o meu telemóvel ter aqui uma imagem de 15 laranjas e dizer-me a laranja 3, a 5, a 22 e a 34 são as mais doces. E eu poder, meter no saco. E as outras pobres ficam lá? As outras é para quem vier a seguir e não tiver a aplicação. Exatamente, pois, exatamente. Normalmente, a doçura dos frutos é medida numa coisa que é a escala de Brix. O Brix. Temos uma nutricionista. Exatamente. Temos tudo aqui. O Brix mede tipo graus.
ok? Da mesma forma que temos, por exemplo, a acidez, ou temos, por exemplo, o álcool das bebidas alcoólicas, X graus, 17 graus, 18 graus. Pronto. O Brix é uma medição da quantidade de açúcares e outras coisas, mas principalmente de açúcares dentro dos frutos. Se for um fruto, por exemplo, para uma pera rocha, 14 é considerado doce. Acima de 14, muito doce. Abaixo de 14 e abaixo de 10, deixa amadurecê-la mais um bocadinho, ok? E todos os anos, nas campanhas de apanha da pera rocha, são apanhadas toneladas de pera rocha, chega um técnico junto a um armazém tamanho desta galeria, cheio de peras, tira 30 peras em 50 mil, leva para o laboratório, desfaz as peras, espreme o sumo, põe num refratómetro, que é um aparelhinho que mede a quantidade de açúcares no sumo, faz outras medidas químicas que são dispendiosas, destroem o fruto e são estatisticamente irrelevantes. Ou seja, eu vou dizer assim, o meu lote de 50 mil peras que está aqui é muito doce, baseada nestas 30 que eu tirei. É assim que é feita a validação dos preços de mercado entre os produtores e as grandes superfícies. Okay? Se quisermos um método mais rápido, que não destrua frutos, e muito mais viável em termos de amostras, queremos ir para uma técnica não destrutiva, que é isso que nós estamos a tentar desenvolver. Okay? Temos um aparelho que chega ao pé do fruto, pique, 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 no fim aquilo faz uma média do lote todo. Em última análise, podemos até ter uma câmara que tira uma fotografia, por exemplo, de 100 frutos ao mesmo tempo, uma câmara hiperespectral, e além de retirar a fotografia, retira também o espectro de cada fruto, e a seguir avalia, com base nos modelos que nós calibramos, como é que aqueles frutos todos são. Isto, mais uma vez, é uma das futuras aplicações de inteligência artificial, ok? E quando falo de inteligência artificial, há vários graus de inteligência artificial. Há aquilo que se chama a inteligência artificial geral, que é uma coisa, que é algo que se quer procurar, que é uma inteligência artificial que seja tão inteligente como uma pessoa. E depois há aquilo que se chama inteligências artificiais especializadas, que é, conseguem resolver muito bem, mas um problema muito pequenino. Tá? E é nesta área que há muitas aplicações de inteligência artificial. Programas que resolvem muito bem pequenos problemas. Mas são esses pequenos problemas que normalmente nós trabalhamos e que não conseguimos resolver e que esses algoritmos vão fazer diferença. Estou a avançar muito. Não, acho que não. acho que está a ser interessante, mas pronto, todos os participantes dirão, não é? Sim. Mas antes de continuarmos aí nos algoritmos, só aqui uma curiosidade. Quando é que tiveste noção de que querias ser cientista? Pequenino, logo na escola primária, como há miúdos que sabem exatamente o que é que querem ser quando forem grandes, ou não? Ou mais tarde? Mais tarde. Eu por acaso, em termos de vocação, eu acho que, falando normalmente, acho que era um puto estúpido. Não, falando a sério. Não. Não, mas é verdade. Mas explica. Mas é para desmistificar, porque, embora eu tenha ido para a universidade, tenha feito um curso em física e tenha seguido esta área, eu não tinha essa vocação. Eu era bom aluno até ao 5º ano, ou seja, a tua mãe apanhou-me numa fase em que eu era bom aluno, ok? Do 5º ano para a frente até ao 7º, 8º, as coisas começaram a descambar. Do 8º até ao 11º
Foi muito mal. Nunca tive negativas no fim do período. Mas não era alguém focado, ok? Era alguém que andava à deriva. Talvez também porque não houvesse propriamente na minha família alguém que tivesse tido um grau mais avançado em termos de... Os meus pais, a minha mãe tem a 6ª classe, os meus pais têm a 4ª, os meus avós não sabiam ler nem escrever. Portanto, e em termos de familiares, do meu núcleo de familiares mais perto, mais próximo, não havia ninguém que me guiasse, do tipo, olha, a minha mãe dizia, olha, vai estudar, está bem? Mas eu tinha uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, que eu apanhava muito bem as coisas de ouvido na escola. Portanto, eu ia para casa e não precisava de estudar, pensava eu. Depois, quando as coisas apertavam, obviamente corria mal, não é? Era o aluno que ficava ali entre o 3 e o 4, quando me dedicava um bocadinho tinha o 5. Mas só me dedicava se a coisa me interessasse. Depois, 12º ano, foi um choque. Saí de São Brás, fui para Faro. Adolescência pelo meio, completamente perdido. Completamente perdido. Não sabia o que é que queria ser. Cheguei ao fim do 12º ano, nem tinha a noção que a minha média dos 3 últimos anos ia condicionar a minha média de entrada na universidade. Não sabia absolutamente nada, completamente desligado. Nessa altura, interessava-me coisas de computadores, porque gostava, estava a tirar informática, fazia coisas em computadores, fazia programação, brincadeiras, jogava o computador, como todos os... treinava, fazia artes marciais, era a coisa que me dava pica na altura, treinava artes marciais. Já ia perguntar. Mas não tinha propriamente uma vocação. Eu lembro-me de uma coisa que me chocou muito no 12º ano, no início do 12º ano, foi... Eu sempre gostei de aviões. Gostava da Força Aérea, achava piada, etc. E alguém chegou ao pé de mim e disse-me assim, então vais fazer a específica de matemática? E eu, vou fazer a específica de matemática para quê? Então para a Academia da Força Aérea. E eu, é preciso a específica de matemática para ir para a Academia da Força Aérea para ser piloto? Ou seja, eu também nunca me abri talvez com as pessoas mais velhas ao meu redor para dizer o que é que gostava e nunca tive propriamente alguém que dissesse, olha, se gostas disto, olha, presta atenção aqui ou ali. Não, sempre foi um bocadinho... O rio ia por ali e a folha ia pelo rio. Pronto. O que é que vem para o ano? Qualquer coisa. Ok, faz-se. E então, 12º ano, foi mal, correu muito mal. 12º ano correu muito mal. Tanto correu mal que eu chumbei. Chumbei o 12º ano. E chumbei o 12º ano. Foi o primeiro ano que tive explicação de física. Chumbei a física. Se calhar foi o que fez a diferença, não sei. No ano a seguir, decidi que não queria mais explicações e acabei por ter notas boas, tanto que acabei por ter acesso à Universidade do Algarve, ao curso de Engenharia Física. Foi a minha segunda opção. A minha primeira opção era Engenharia Informática. A minha primeira opção seria Engenharia Informática em Lisboa. Mas os meus pais disseram-me logo, olha, a gente não pode pagar os estudos em Lisboa, se quiseres ir para a Universidade, tem que ser aqui na Universidade. E assim foi. Fui para a Universidade do Algarve. Pronto. Como o 12º ano me tinha corrido mais ou menos, mas eu nessa altura já sabia que as notas dos anos anteriores ia acumular e ia condicionar a minha entrada, eu pensei assim, bom, se eu não entrar para a universidade tenho que fazer qualquer coisa que me apanhe nas orelhas. Tenho que me autocastigar. Eu era um bocadinho assim. Então, fui à inspeção, calhou a fazer a inspeção. E tal, levaram-me para aquela salinha especial, tu para as tropas especiais, eu e mais 5 ou 6 em 500, fazem-te sentir especial. Ok, está bem. Incorporação nos Rangers, em Lamego, bora. Para os Rangers em Lamego. Janeiro, lá estava o Dário a fazer provas auxiliares em Lamego, nadar numa piscina gelada, saltar cordas, não sei o quê. Sou um rapaz do campo, sempre fiz isso. Portanto, além disso, treinava artes marciais na altura, estava super em forma. Vim de lá com o diagnóstico, sim, vais entrar, vais ser incorporado em setembro. Início de setembro. As colocações na Universidade do Algarve. Admitido em Engenharia Física Tecnológica. Ok. Portanto, aí foi uma situação em que eu sei que foi realmente aquelas bifurcações de vida, em que há um universo paralelo em que eu
fui ranger e morri na Bósnia, ou alguma coisa assim. Podias ter ido por aí. E há outro universo paralelo em que é este que a gente está aqui hoje. E fui para a Engenharia Física Tecnológica. O primeiro ano correu muito bem, fiz quase as cadeiras quase todas, dediquei-me, achei piada àquilo. Segundo ano comecei a namorar, correu muito mal. Correu muito mal o curso. Correu muito mal o curso. Correu muito mal o curso. Comecei a trabalhar, comecei a namorar e a coisa correu mesmo muito mal. E houve uma professora de lá que achava piada certas coisas que eu fazia e ela disse-me, ok, este tipo precisa de ser encaminhado. E arranjou-me um trabalho como secretário dela no laboratório dela. E foi aí que a coisa depois encarrilhou, porque segundo ano da universidade estava a trabalhar numa loja de informática, pensei assim, ok, vou desistir disto, vou começar, estou aqui, vou ganhar uns trocos e tal. Mas ela depois fez-me ver que, se calhar, ok, quanto é que ganhas lá na loja de informática? Pago-te a mesma coisa, mas trabalhas aqui para mim. Mas o que é para fazer? Fazes os meus PowerPoints, fazes os apontamentos para as minhas aulas, ligas o material ali dos computadores nos laboratórios, fazes essas coisas. Eu, pronto, está bem. Ou seja, ela queria me manter ali à volta. E foi isso que aconteceu. Depois, houve dois professores que tiveram influência em mim, porque sentavam-se comigo no gabinete e a gente ficava a falar sobre coisas que eu achava piada e tinha curiosidade até às 11 da noite. E eu com eles, eu não me atrevia a chumbar. Eu tinha vergonha de ter mais notas com eles. E então, essa parte fez também com que eu apanhasse finalmente o fio à meada. Pronto. Depois, quando acabei o curso, houve a possibilidade de ir para Garching, na Alemanha. O Algarve falou mais alto. Houve a possibilidade de ir para Lisboa, para o LIP, para o técnico. O Algarve falou mais alto durante algum tempo, mas depois, pronto, acabei por ir fazer algo que gostava lá em cima. E foi por aí. Muito bem. Acho que é muito interessante e agradeço a tua humildade para falares connosco desta forma e acho que é muito interessante e certamente que há aí muitas perguntinhas no ar, mas pessoalmente acho muito interessante teres esta humildade e permites ver que, para já, nem sempre tudo é linear na nossa vida, não é? E um cientista como tu, com um percurso como tens, é interessante dizeres que não eras bom aluno numa determinada altura sim. E reconheceres isso. E isso também acho que é importante para nós vermos que vale a pena continuar e nem sempre tudo está decidido ali nos primeiros anos. Mas também é muito interessante perceber como é importante nós termos referências. Sim. É importante nós termos alguém a quem não querer falhar. E foi isso que aconteceu com esses dois professores. E às vezes há miúdos que não têm ninguém para seguir como referência e ninguém a quem não querer falhar, não é? Isso faz toda a diferença na nossa vida, não é? Alguém que queiramos agradar. Acho que é muito interessante ouvir-te. Antes de passar aqui para os nossos tertulianos, gostava de perguntar-te só, já acabaste por dizer um bocadinho, mas de que maneira é que achas que as artes marciais também foram sempre um aliado ou um complemento? Porque o Dário deixa-me lá ver para não vos enganar, ele é cinto negro de Kempo desde 98, verdade? Negro normalmente é aquele estádio mais alto e até foi formado em treinador de hóquei em linha, imaginem, né? Portanto temos aqui uma pessoa multifacetada, muito multifacetada. Sim. Sim, eu sempre, desde que fui para estudar para Faro, entrei para as artes marciais aqui em São Brás, o Kempo, o Clube de Artes Marciais de São Brás. Já tinha colegas meus que andavam há mais tempo, os meus pais nunca tinham achado piada aquilo, mas quando fui estudar para Faro, a minha mãe queria que eu voltasse segundas, quartas e sextas antes do treino, para eu ter que estar cá em São Brás antes de, em vez de ficar na Má Vida, por lá, longe da asinha da mãe, assim, estava a praticar desporto cá e não metia em geneiras. E foi a partir daí que entrei. E sempre gostei muito, pratiquei artes marciais até aos 30, depois, quando fui para Lisboa, parei um bocado,
Durante a fase da universidade tivemos uma equipa de hóquei em linha, formámos um clube, fizemos carteira profissional nível 1, 2 ou 3 para podermos dar aulas a outras pessoas, participámos no Campeonato Nacional de Hóquei em Linha, que é uma coisa que existiu durante 5 ou 6 anos. O vosso colega, o Pedro, era da minha equipa, professor de ginástica. Sim. Pedro Brás. O Pedro Brás era colega, aliás, foi lá que nós nos conhecemos. O mundo é muito pequenino. Sim, e as artes marciais para mim serviam um bocadinho como escape e faziam-me sentir bem porque eu era bom, eu sentia que era bom em qualquer coisa. E isso ajudava-me, quando as outras coisas todas não corriam bem, aquilo, pronto, acabava por... Hã? Faltava essa parte. A vida do ator, a vida do ator. Obrigada. A vida do ator também foi daí, sim. Pois. Há uma incursão aqui uma incursão também cinematográfica, não é? Sou um duplo. Foi uma coisa engraçada. Não, houve alguém que vocês também se conhecem, o Otávio Lourenço, das Pranchas Ferox. Ele estava a fazer pintura e escultura, o curso de pintura e escultura em Caldas da Rainha, ok? E tinha um trabalho para fazer, ele e os colegas de turma tinham um trabalho para fazer de uma cadeira que se chamava paisagem. Eles sentaram-se à mesa no café e decidiram, vamos, o que é que a gente vai fazer para paisagem? E houve um que disse, vamos fazer um filme de ninjas. Tem tudo a ver. Vamos fazer um filme de ninjas. Mas isso é... Sim, a gente filma umas paisagens em Óbidos e tal, não sei o quê. Vamos fazer um filme de ninjas. Vamos fazer um filme de ninjas. E assim foi. Nasceu... O primeiro filme de ninjas português. O primeiro filme de ninja das Caldas. Exatamente. O Ninja das Caldas. Por acaso, curiosamente, está registado no IMDb. Está registado no IMDb. Como o primeiro filme de artes marciais português. Eu vi na estreou na SIC Radical à 1h da manhã. A SIC Radical. O filme foi feito para aí em 2000, portanto, já não me lembro. Ora, entrei em 96, não, foi em 1998 para aí. Eles fizeram metade do filme e depois a segunda metade do filme, a malta lá de cima de Caldas da Rainha e o Otávio não tinham pessoas que soubessem artes marciais. Então o Otávio telefonou-me, olha Dário, queres ir passar aqui 2 ou 3 dias e fazes de duplo e não sei o quê. E foi assim. Fui para cima e eu sou para aí uns 5 ninjas diferentes do filme. É sempre o Dário. É o ninja 1, 2, 3. Muda a máscara, muda o fatinho e está feito. Maravilha. Pronto. E foi uma experiência engraçada. Depois, anos... Não, é preciso ter muita inteligência para fazer um filme daqueles, sinceramente. Curiosamente, alguém fez chegar uma cópia da cassete ao Rui Unas na altura em que ele apresentava o Cabaré da Coxa. Eles acharam piada aquilo, a SIC Radical comprou os direitos aos tipos que... Já viste, não tinha que ter visto. E muito antes de ir para São Brás. E fizeram... Eu conheci o Otávio, desculpa, o Otávio mora, quer dizer, tem a fábrica dele ao lado da Dona Generosa, mas também da Dona Isabel. Claro, claro. E eu conheci o Otávio de repente, eu descobri que ele era o ninja das Caldas e só não abri o Otávio, fiquei, uau, liga agora ao meu pessoal, tudo é esta. Foi uma coisa muito. A mim aconteceu uma situação parecida, há uns anos atrás. Eu estava a dar um curso de verão de astronomia no técnico. Eles, 2 em 2 anos, organizam uma escola de verão para alunos de mestrado e doutoramento. E eu estava a dar umas aulas e fomos jantar. Enfim, fomos jantar e os alunos estavam na mesa comigo e disseram, para ali, para aqui, artes marciais, não sei o que mais. Começo a ver passar assim, começo a ver um burburinho. Alguém tirou uma frame, porque eu faço a personagem do fim, o Evil Dragon do fim. É isso mesmo. E alguém tirou uma frame e estavam assim a olhar para mim para o telefone. Conseguiram descobrir lá. E alguém me perguntou assim, mas... professor, o professor fez um filme de ninjas? E eu disse,
Fiz, mas é a única coisa que vou referir, não vou falar mais sobre o assunto. E pronto, a partir daí ganhei, os alunos ficaram na mão. Foi uma boa carta. Foi um bom quebra-gelo, Gostas de dar aulas? Gostas de ensinar? Gosto de ensinar. Dá muito mais trabalho do que aquilo que eu pensava. Está aqui alguns professores aqui na sala. Pois, Vários níveis e experiências. não, só... Muitos mesmo. Se for a contar... Só dei aulas uns 3 anos e foi cadeiras muito específicas e para mestrado e doutoramento. Portanto, nunca apanhei assim uma turma de 100 alunos ou 50 alunos. Tinha 30 no máximo num ano, no outro ano tive 12. Portanto, são disciplinas muito específicas. Evolução estelar. Okay. Cosmologia... Mas imaginas-te a dar aulas a mais pequenos ou nunca te passou isso pela cabeça? Não, porque eu sou uma pessoa que não tem muita paciência. Eu comecei a ter paciência quando tive crianças. Pronto, e tenho paciência para os meus filhos. Mas, quer dizer, não sou paciente, mentira. Eu sou uma pessoa extremamente paciente, ok? A mim, o que me causa algum transtorno é dialogar com alguém que não tem lógica ou não quer ouvir. Não quero. Okay. Pronto, estamos a falar da faixa etária dos 14 para baixo. Não querem ouvir e estão noutra e simplesmente, às vezes, o diálogo nem sequer é coerente. Okay? Portanto, prefiro ensinar a faixas etárias um bocadinho mais velhas. A partir dos 16 para cima, mesmo assim. A minha experiência é só a nível universitário. Portanto, na universidade já somos todos grandinhos. Posso chegar ao pé do aluno e dizer assim: homem, estás a incomodar a aula, não queres estar cá, sai vai lá para fora para o bar um bocadinho, depois voltas daqui a bocado, vai dar uma volta, pronto. Se alguém começa a fazer barulho, eu sento, fico assim a olhar para a pessoa, em silêncio, não é? Com os mais velhos resulta bem, porque depois os colegas começam a fazer pressão e a pessoa depois acaba por... Mas quando é assim... Mas, mais uma vez, as aulas que eu dei foi um grupo relativamente restrito e pessoas bastante interessadas naquilo que estavam a ouvir, não é? E quando não estavam motivadas, estavam caladas. Estavam a fazer outra coisa qualquer, de outra disciplina, mas não estavam a incomodar, não estavam... Pronto. Portanto, a minha experiência de interação com as camadas mais jovens poderá ser apenas em palestras. Às vezes vou fazer palestras de divulgação às escolas. Se me pedirem para fazer um 7º ano, eu levo repassados na algibeira. Funciona. Funciona? Funciona. Porque há uma altura em que tem que se quebrar o gelo, começas a falar da luz e isto e aquilo, e como é que se forma a luz, o que é o espectro, coisas de física um bocadinho mais básicas. Depois faço uma pergunta e ninguém responde. Depois alguém responde. Isto. Certo. Manda um repassado. A partir daí, tenho logo 20, 30 respostas a partir daí. E funciona. Funciona. Abaixo do 7º ano, começa a ter respostas mesmo sem mandar repassados. Portanto, não funciona. Portanto, há ali uma faixa etária em que o repassado quebra o gelo e depois os miúdos abrem-se e começam a participar. Há uma faixa etária abaixo. Fartam-se de dizer coisas só para ganhar repassados. Esquecem completamente a lógica da coisa. Portanto, às vezes é um bocadinho lotaria. Então, olha, quando quiseres dar aulas sem precisar de repassados, eu acho que a Universidade de Sénior é uma boa solução, mas desafio o Henrique a dizer sim ou não. Podemos desafiar aos alunos. O Henrique pouco consegue fazer com um homem com este conhecimento. Não, mas o Henrique é professor da Universidade de Sénior, percebes? Sim, sim. E acho, agora deixando brincadeiras, muitas vezes o Henrique não é professor quando não está lá, não é? Pronto, é psicólogo. Mas tivemos casos em que professores dessas faixas etárias, quando davam uma aula da Universidade de Sénior, nos diziam que era naquela hora por semana que reacreditavam que tinham a sua vocação, porque ali estão pessoas justamente motivadas, um bocadinho como estavas a dizer. Sim. Realmente vão lá porque querem e gostam, e isso é fundamental e é muito diferente do que dar aulas a miúdos mais novinhos. Olha aqui para a Bárbara que saberá do que digo. É só por isso é que eu digo, quando quiseres ter assim, alunos focados e motivados, tens uma boa experiência para experimentar. Certo.
Bom, agora estão convidados a colocar as vossas questões e o Dário também a juntar mais algumas partilhas, que eu acho que está a ser muito interessante, não é? E agradeço muito e partilhem e coloquem questões sem qualquer receio, se faz favor. Esqueci-me dos repousados. Eu acho que sim. Não, mas eu volto a fazer publicidade, estão ali chazinhos, cafezinhos e bolinhos que podem ajudar. Posso fazer uma? Sim, claro. A propósito dos telemóveis, aquela pergunta que nos é sempre feita, invariavelmente, nas pesquisas com os cookies. Os cookies. O que é aquilo? Os cookies também são também, penso eu, um formato de publicidade condicionador. Sim. Os cookies é nada mais, nada menos do que a gravação de alguns dos dados do utilizador. Okay? Os cookies têm duas funções. Primeiro, quando for àquele site outra vez, não ter que repetir as mesmas opções. Portanto, algumas opções ficaram lá gravadas, nesses cookies. É um ficheiro de texto que tem opções. Abriu à esquerda, abriu à direita, sim, não. Okay. Agora, preferências, quer o site em inglês, quer o site em português, qual é o número de telefone que está associado cada vez que vai lá e põe. Portanto, esses cookies têm várias finalidades. E hoje em dia, antes nós clicávamos, quer cookies sim ou não. Não é? Sim, quer ou não quer. Pronto. E agora não. Certos sites só diziam, queres ver o site, tens que aceitar os cookies. A União Europeia passou uma legislação há um par de anos atrás onde existe direito à privacidade. Ou seja, nós agora, quando aparecem os cookies, agora aparecem opções de selecionar que tipo de cookies é que quero. Que tipo de informação é que eu quero dar. Aliás, a informação eu dou, mas para quem é que fica disponível? Fica disponível só para mim, ou seja, os cookies essenciais para que, quando eu vou àquele site, as minhas opções, eu não tenho que estar a procurar outra vez, vou às notícias do Sapo e quero ver, em primeiro lugar, as notícias de tecnologia e depois as de futebol. Por exemplo, não quero saber coisas de política nem de vida cor-de-rosa. Portanto, quero que me apareçam aqueles cabeçalhos. Essa é a informação útil para mim. Okay? No entanto, se eu for lá às várias opções dos cookies, há uma opção que diz terceiros. Essas opções podem ser entregues pelo Sapo a empresas de publicidade que utilizam essa informação para fazer aquilo que se chama publicidade targeted. Como é que é em português? Direcionada à pessoa. Portanto, e isso acontece muitas vezes. Quero comprar uma chaleira da Kefka, ou seja lá o que for, procuro num site qualquer, chaleira, não sei o quê, para fazer chá. A seguir, vou ao site do público e lá de lado aparece-me um bannerzinho com as chaleiras. E eu, olá, então, mas como é que coisa? É exatamente, porque quando fui àquele site, os cookies que eu escolhi a opção de partilhar com terceiros aquela informação que estou a introduzir no site. E esses terceiros são as empresas de publicidade que compram. Okay? Depois, por exemplo, a Câmara Municipal tem um site e a Câmara Municipal quer ganhar dinheiro com publicidade. Põe lá um quadradinho no site. Não é o caso, mas é só um exemplo. Não fazemos nada disso. Sites autárquicos não pode ser, não é? Nada disso. Às vezes dava jeito, mas... Não é nada disso. Nem temos cookies e nem temos Existem empresas que simplesmente pegam na informação dos cookies e sabem que ali está um espaço para pôr um anúncio e servem um anúncio. Pronto, e cada vez que a pessoa vai lá, a informação do utilizador vai à base de dados, é esta pessoa, então serve aquele anúncio. Pronto. Portanto, os cookies podem ser utilizados para inferir informação sobre as pessoas. Antes era pior, nós agora temos mais opções. Se queremos mais privacidade, temos que lá abrir aquilo e dizer não quero só estes. Mas, mais uma vez, é complicado. Não é para qualquer pessoa que chega lá e faz one click, clear all. Não. Não. Ainda está complicado. E já agora, uma questão que também muitas vezes nós nos perguntamos. Os telefones ouvem o que nós dizemos ou não? Então faz conta que a pergunta foi da Mónica. É assim, tanto quanto eu tenho conhecimento, não. Depende das opções que estiverem ligadas. Os telefones têm, por exemplo, o meu telefone, posso ligar o assistente da Google. Tenho um botão que clico, né? Ele neste momento não está a ouvir nada, porque essa opção está desabilitada.
Há essa opção. Quando temos assistentes virtuais, em que nós podemos falar, olha, toca Metallica no YouTube. Se eu ligar o assistente a Google, ele ouve, consegue interpretar aquilo que eu estou a dizer e faz o comando. Este é outro exemplo de inteligência artificial. Ele está a fazer tradução de ondas sonoras, som, está a fazer tradução para texto e está a introduzir esse texto numa caixa de procura e identificação daquilo que nós estamos a dizer. Esse foi um avanço que foi feito nos últimos 5 a 10 anos, em termos de inteligência artificial. É enorme. Sim, os últimos 10 anos, em termos de inteligência artificial, fez um salto exponencial. Todas estas opções que a gente vai aqui ao WhatsApp, ou seja lá o que for, e estamos a falar com o colega lá do outro lado, está na França, e de repente decide pôr aqui umas orelhas de gato, e aparecem umas orelhas de gato por cima de mim. Porquê é que isso acontece? Porque o algoritmo está a reconhecer a minha cara, sabe o que é uma cara, sabe a zona dos olhos e sabe onde é que as orelhas têm que ir. Ok? Então posso uma máscara, ou ponho um cigarro no chapéu e uns óculos escuros, uma coisa assim qualquer. Ele está a fazer reconhecimento. Agora, isso é uma coisa que até há alguns anos atrás era impensável. Porque se nós pensarmos bem, a maneira como o nosso cérebro codifica determinada informação, nós não conseguimos descrever. Um programa de computador recebe ordens explícitas. Um programa de computador recebe uma lista de ordens. Ok? Reconhece aquilo. Eu não lhe posso dizer assim, isto é um gato ou um cão. Eu tenho que descrever ao computador o que é um gato. Um gato é um animal com orelhas bicudas, tem bigodes, não sei o quê. Ok, e o computador pensa assim, o que é um animal? Qual é a definição de animal? E isto é tipo pela toca do coelho, tem que definir tudo. Ok? Portanto, para nós é completamente diferente. Eu vejo um gato e a maneira como a informação está codificada no meu cérebro é um conceito abstrato. Há uma coisa no meu cérebro que se chama gato. Não é? Mesmo que eu feche os olhos, eu consigo pensar num gato. Se eu ouvir um gato a miar, é um estímulo extra e eu consigo pensar num gato. Há várias informações que me fazem criar a imagem mental de um gato. Estes algoritmos de inteligência artificial aprenderam a identificar imagens porque são algoritmos que aprendem através de padrões. Como é que isto é treinado? Milhões de imagens de gatos em todas as posições possíveis e imaginárias, não é? Eles aprendem um conceito abstrato do que é um gato. E eles, a partir daí, conseguem reconhecer. A mesma coisa, por exemplo, com o Facebook. O Facebook faz tag das tuas fotografias automaticamente. Ele diz, olha, esta é a Joana, este é o João, este é o Pedro, não sei o quê. Como é que ele faz isso? Porquê? Porque esses users têm determinadas características faciais que o algoritmo aprende a reconhecer. Aquilo que a gente via nos filmes, antigamente, o algoritmo faz um reconhecimento facial do ladrão, não sei o quê. Isso agora Todos nós é o fazemos. dia-a-dia. Todos nós fazemos. É o Todos dia-a-dia. nós fazemos. Todos fazem isso. Todos. Portanto, O próprio telefone, qualquer um destes telefones, não é? Sim. Ele arruma as nossas fotografias pela cara da pessoa e nós queremos Exato. fotografias do pai ou do irmão e ele vai Exatamente. arrumando. Portanto, faz essa classificação é reconhecimento. feita automaticamente. Ele reconhece, mas esses reconhecimentos espaciais, esse reconhecimento de padrões espaciais, é algo que funciona. Esses programas são inspirados na maneira como o nosso cérebro funciona, nos nossos neurónios, nas células que temos cá dentro do nosso cérebro, do córtex, são chamadas redes neuronais, mas a aprendizagem é completamente diferente. Ok? A Mariana, que está ali no colo do Mário, ela vai ver 5 ou 6 gatos durante, sei lá, o próximo ano. Ou mais. Aliás, se ela ver um gato, a próxima vez que ela ver outro gato, ela vê um gato preto. A próxima vez que ela ver um gato, seja ele branco às riscas, ou esteja de lado ou de costas, ela vai identificar um gato. Ok? Portanto, a maneira como estes algoritmos aprendem e a maneira como o nosso cérebro aprende são muito diferentes ainda. Tá? A Mariana é mais inteligente do que o telemóvel. Imensamente mais inteligente do que o telemóvel. Vá lá. Porque a Mariana tem uma coisa que é... Graças a Deus. A Mariana tem uma coisa que é um Ainda. potencial infinito em termos de aprendizagem. Claro. Ok? Portanto, estes algoritmos que são algoritmos avançados
permitem fazer coisas que há 10 anos atrás era impossível. Ok? Hoje em dia... Sim, sim, diz. Também deve ser um algoritmo super avançado. Consegues tornar a pessoa mais velha. Isso também deve ser um bocado Sim, awkward. sim, sim. Como é que isso é treinado? São algoritmos, são programas que foram treinados da seguinte forma. Pessoas com fotografias novo e velho. E foram mostrados N exemplos. E ele aprende um conceito que é envelhecer. E então tu dás-lhe uma fotografia do novo e ele prevê o que é que vai acontecer. Se tu tirares a fotografia a essa pessoa daqui a 50 anos, quando tem a idade que o computador previu, provavelmente são diferentes. Eu fiquei igual Claro. à minha mãe quando mostrei fotografias. É tua mãe. Coisas mesmo incríveis. Pronto. Existe este... Também há para tornar mais jovem, não? Também há para tornar mais jovem. Também há para tornar mais jovem. Muito mais interessante. Aliás, algumas aplicações de fotografia têm uma coisa que diz beautify, okay? Embelecer, em que a pessoa fica sem rugas, fica com os olhos não sei o quê, para maquilhar logo, etc. Portanto, essas são também aplicações desse estilo. Mas há outras, desde... É um Photoshop automático. É automático. Hoje em dia, estes quadros que estão aqui na parede, se não fossem pintados a óleo, se fossem impressos, podiam ter sido gerados por um algoritmo de inteligência artificial. Hoje em dia, nós conseguimos dizer, se vocês quiserem fazer o teste, podem procurar no Google, podem procurar por Stable Diffusion. Okay? É um algoritmo Stable Diffusion. Stable Diffusion. Difusão estável. Deixar a pessoa apontar. Stable Diffusion. Momento. Se procurarem Stable Diffusion no Google, este é um algoritmo que faz arte. A partir daí, depois o Google só nos dá coisas destas, não é? Talvez. Vocês escrevem um texto a dizer o que é que querem. O Sabe Cocas a andar de skate em Nova York. E ele gera-vos 30 imagens do Sabe Cocas a andar de skate em Nova York. Sabe Cocas a andar de skate em Nova York, estilo Picasso. E ele desenha aquilo tipo cubista. Portanto, não só na área da segurança, na área das tecnologias, na área das artes, também estão a revolucionar. Existem algoritmos onde vocês dão as 10 primeiras notas de uma música e ele compõe-vos o resto, compõe-vos uma sinfonia completa com base naquilo. Ok? Portanto, o que está aí à porta é muito mais do que aquilo que a maior parte de nós consegue imaginar. Existe um site que se chama This Human Does Not Exist. Tu clicas, faz uns cliques aleatórios e ele gera de caras de pessoas que não existem, uma cara inventada, como se alguém pintasse uma cara. E essa cara não existe. E é realista. Completamente realista. 100% realista. Eles fizeram... Quem desenvolve estes algoritmos faz aquilo que se chama A/B testing, que são testes de supervisão em que põem pessoas a avaliar imagens, fotografias, em que temos uma fotografia real, temos uma fotografia gerada artificialmente por um destes algoritmos. E põem as pessoas a ver se conseguem distinguir qual é que é real, qual é que é a que é feita artificialmente. E estes algoritmos passam todos os testes de identificação por humanos. Ok? Portanto... Quanto mais exemplos dermos, Melhor. Exatamente. Neste momento, eles precisam de milhões de fotografias. Ao fim e ao cabo, é tipo uma mistura genética que eles fazem. Aprendem o conceito do olho, aprendem o conceito do ouvido, aprendem o conceito de cabelo e a seguir misturam aquelas coisas todas coerentemente. Ok? Mais coerentemente do que eu se calhar consigo fazer se pegar num lápis e tentar desenhar. É quase uma concorrência à criatividade humana que temos que enfrentar. Isso são dois campos. Há duas visões diferentes. É concorrência ou é uma ferramenta para que, por exemplo, alguém que não consiga desenhar consiga simplesmente
quero qualquer coisa, quero um logo para a minha t-shirt de surf. Continua a ser uma criação humana. Continua a ser uma criação humana. Claro, não, eu coloquei a questão porque é uma Sim, questão... sim, mas são dois campos E não é uma bastante questão nova. vincados. Quando alguém inventou a máquina de calcular, também certamente os velhos do Restelo disseram muita coisa, não é? Exatamente. Essa é uma questão. Posso? Claro. Essa questão que eu tinha, que é a inteligência artificial, até que ponto ela pode evoluir, que é para nos proteger, para nos ajudar, e que chega à conclusão que tem de nos proteger de nós próprios. Se isso alguma vez poderá vir a Acontecer. acontecer. Neste momento, todos os programas que temos de inteligência artificial são aquilo que se chama inteligência artificial focada. Ou seja, não existe ainda inteligência artificial generalizada. Estes algoritmos são bons numa tarefa específica. Ok? Tradução, inglês para chinês, chinês para italiano, português para holandês. Não é? Isto é feito. Por exemplo, problemas mesmo específicos. Geração de imagens, geração de música, encontrar padrões que possam indicar fraude em crédito, seja o que for. Agora, ter uma inteligência, ter um algoritmo em que tu digas assim, ok, és muito bom naquilo, agora vais jogar xadrez comigo. Não há. Sim, mas a evolução de cada vez é tão rápida, está a ser tão generalizada, estão a aprender, não é? Sim. Há a inteligência artificial que aprende sozinha. Do que eu entendo. Sim. Aprende aquilo que tu lhe dás a mostrar. Sim, que nós estamos. Será que no futuro próximo nós não vamos ter máquinas que aprendem só se irão elas se auto-ensinar com as ferramentas que nós lhe damos? Existe essa possibilidade, sim. Existe essa possibilidade. E depois chega a um ponto a dizer, os homens poluem, matam-se uns aos outros, temos de vos proteger e então se calhar são eles que nos vão controlar. A Ana anda a ver alguns filmes. Não, em alguns filmes do cinema há muito tempo que isso se coloca. Há vários cenários que normalmente os escritores que escrevem sobre este tema, é um bocadinho, não vou dizer futurologia, não é nesse sentido, mas no tentar antever possíveis cenários de evolução. Pronto. Existe a teoria do ditador benevolente, que é essa, em que tens uma super inteligência artificial que é boa a resolver problemas, né? Neste momento, a definição de inteligência mais aceite, não existe uma noção de inteligência. Okay? Existe inteligência emocional, mas aquilo que é mais abrangente em termos de inteligência é a capacidade de resolução de problemas. Okay? Portanto, existe inteligência artificial burra. Okay? Eu tenho um programa de computador de inteligência artificial em que eu lhe digo assim: produz clipes de papel. E ele arranja maneira de produzir clipes de papel. Agora, ele vai arranjar tudo para produzir clipes de papel. Provavelmente vai encher o planeta de clipes de papel e vai transformar a Terra em clipes de papel e vai ficar por aí, porque ele é muito bom em produzir clipes de papel. Não é? Mas mais nada à volta. Pronto. Não se quer isso. Hoje em dia, as pessoas que trabalham em inteligência artificial, que andam na procura de algoritmos de inteligência artificial generalizada, têm comitês de ética em que se estuda, por exemplo, o alinhamento entre aquilo que os humanos querem e aquilo que a inteligência artificial deve fazer. Não é? Quanto à autoaprendizagem, já existe. Já existe. É chamada aprendizagem por reforço. Da mesma forma que nós... É exatamente o mesmo mecanismo, o tipo de mecanismo de Pavlov. Nós dá a patinha, o cão dá a patinha e a gente a seguir dá-lhe o biscoito. Pronto. Fazemos aquilo umas quantas vezes, ensinamos e tal. À próxima vez, daqui a 10 ou 15, dá a patinha. E ele fica assim, à espera do biscoito. Não é? Pronto. Existem métodos de treinar os algoritmos que fazem exatamente isso. Mas não sei se vocês se lembram, nos anos 90, apareceu nas notícias e tudo, um programa de computador, aliás, não era um programa de computador, um computador chamado Deep Blue, da IBM, ganhou ao campeão de xadrez da altura, o Garry Kasparov. Pronto.
foi um grande feito na altura porque nunca se pensou que um programa de computador pudesse ganhar a uma pessoa, principalmente a um mestre, que era o melhor, era um grande mestre. Mas tem vários graus e o Kasparov era topo. E o computador ganhou-lhe. Agora, o tabuleiro do xadrez é 8x8. São 64 possibilidades, são 64 casinhas. Como é que este computador funciona? Funciona por calcular probabilidades. Não é? Eu jogo um peão para a frente. A seguir tenho X jogadas que pode fazer. E cada jogada dessas dá asos a outro ramo. E cada uma dessas a outro ramo. O Deep Blue, este computador, era muito bom em fazer procuras 5 ou 6 ramos à frente. E calculava a probabilidade da jogada mais importante. Qual é a jogada com mais probabilidade de eu vir a ganhar? E ele calculava isso 3 ou 4. Obviamente que não se pode calcular muito mais à frente, esses ramos, porque o número de possibilidades cresce exponencialmente. Não há memória física que consiga conter toda essa computação. Portanto, eles têm algoritmos de procura. Okay? Hoje em dia, existem algoritmos que cabem num computador portátil que, além de conseguirem ganhar a qualquer um de nós, a qualquer mestre de xadrez em xadrez, okay? Existe um jogo que é chamado Go, que são as chamadas damas chinesas, em que o tabuleiro tem muito mais possibilidades do que o xadrez. Ao fim de 2 níveis, já não existe memória suficiente. Se todos os computadores juntos do mundo juntássemos a memória e tentássemos calcular todas as probabilidades ao fim do segundo passo, já não havia memória suficiente. Portanto, é impossível calcular ramos de probabilidade. No entanto, uma empresa que se chama DeepMind, que é uma empresa que trabalha para a Google, faz parte do grupo da Google, inventou um algoritmo em que eles ensinaram as regras básicas, ok? E esse algoritmo viu uns 1000 ou 3000 ou 10.000 jogos de Go e atingiu um determinado nível. E a seguir o que é que eles fizeram? Puseram um algoritmo a jogar contra ele próprio. E o computador jogou contra ele próprio milhões de vezes. E a seguir o que é que fizeram? Pegaram no melhor jogador do mundo de Go, um coreano chamado Lee Sedol, teve invicto durante 3 anos e foi jogar contra aquele programa de computador. Perdeu. 3-0. Claro. E a ideia que o Go era a única coisa em que os humanos ainda eram batidos com o computador. Não desde 2016. Estamos desgraçados, estamos. Não desde 2016. E já agora, pegando nesta derrota do jogador frente ao computador, eu gostava de picar. Picar é um termo típico da nossa tertúlia. Desafiar ali o Henrique para uma questão que eu me coloco muitas vezes. Eu acho que hoje em dia todos nós somos muitas vezes alvo de alguma frustração ou tristeza por vivermos num mundo em que tudo é possível. E é isso que estamos aqui um bocadinho a falar. Tudo ser possível, tudo ser rápido, tudo poder acontecer faz com que nós muitas vezes nos sintamos mais tristes, pequeninos e frustrados. E antigamente, se calhar, não sentíamos perante aquela mesma situação. E eu perguntava ao Henrique, que lida com crianças, com adolescentes e com adultos, como é que este mundo tão evoluído também se faz sentir nas pessoas e na forma como elas se relacionam com elas próprias? As desvantagens também, não ver só as vantagens, as frustrações. Se isto faz algum sentido, Henrique? Eu ouvi o Dário falar e ficamos todos fascinados. Mas depois falta aqui um dark side, que é o que é que os humanos vão fazer com isto. Exatamente, é isso mesmo, obrigada. Há bocadinho, logo no início, ouviam falar sobre estes algoritmos que estão disponíveis e que nos condicionam a mente sem a gente se perceber e que só nos mostram o que a gente quer. Nem bem o que a gente quer, é o que eles querem que a gente queira ver a partir daquela nossa A partir do que a gente quer. E aquilo que não interessa é completamente banido. E eu há bocadinho decidi me interromper para perguntar, ok, como é que a gente protege as nossas crianças que hoje têm um acesso ilimitado e é muito difícil os pais controlarem inteiramente o acesso da informação às crianças. Como é que a gente as protege para elas não
crescerem com esse condicionamento, quase diria, quase autista. E isso é preocupante. De resto, sim, há um bocadinho eu ouvia dizer sobre. Então eu gosto muito de ir para o Dark Side e também me preocupo, não será, se tudo correr bem, não será na minha geração, já cá não estarei. Mas há de chegar à altura em que, se calhar, as máquinas olham para nós e dizem: estes gajos estão aqui a chatear-me. Porque a máquina começa a jogar contra ela própria, a aprender e a vencer. Qualquer dia que começam a pensar sobre isto tudo, já não precisam de nós para as programar, porque elas já fazem meta-pensamento também. E se calhar é um problema. Neste momento já temos algum problema a começar a aparecer com a inteligência artificial ao serviço dos militares, que são as máquinas que vão decidir quais são os alvos a abater. E quando elas se virarem ao dono, quando não se viram ao dono, a gente pode abater no cão. Agora, quando o exército se vira contra os próprios, como é que se resolve isto? Isto é muito ficção científica. Mas a verdade é que também não deixa de ser verdade, passa a redundância, que a ficção, se olharmos com algum rigor, a ficção científica tem andado sempre à frente da realidade. Aquilo que há 60 anos era pura ficção científica, estou-me a lembrar de Isaac Asimov, que deve conhecer, o nome, claro, o Prémio Nobel de Física. Aquilo que ele escrevia nos seus livros de pura ficção científica, a maior parte das coisas hoje já ninguém contesta, e uma boa parte delas já existem. E não são assim tão brutalmente brilhantes para nós. Uma parte são, outra parte não são. Onde é que está a fronteira? Eu até hoje só tenho ouvido cientistas a falarem da magia que é a inteligência artificial para melhorar a qualidade de vida, salvar vidas, ao serviço da medicina, todos os aspectos bons. E o resto? E o resto parece que ninguém quer falar, porque depois, se calhar, deixa de haver fundos para investigação, não vai isto depois virar-se contra nós. Então vamos só falar das partes boas e vamos fazer de conta que as partes más são sempre controláveis pelo homem. Temos sempre o botão lá do interruptor para desligar quando a gente já não gostar do que está a ver. O pior é quando a máquina também já não gostar do que está a ver e quando a gente for desligar o botão já não desliga. Sim, isso leva-nos a uma discussão que se tem mais a nível filosófico, uma questão de fundo. Eu quase diria teológico. Não diria isso. A máquina passa a ser Deus, não é? Nós temos a tendência de projetar a nossa personalidade como ser humano para as máquinas. É por isso que as pessoas acham fascinante um robô que ande. Embora um robô que ande provavelmente não tenha a mínima noção sequer do que é que está a fazer, não é? Mas nós temos essa capacidade de projetar na máquina, não é, os sentimentos que a gente sente, os nossos pensamentos, etc. Se isso poderá vir a acontecer, talvez. Mas agora temos que pensar. Temos que ir à raiz do problema. Em relação ao Dark Side, é perfeitamente viável. E existem pessoas que estão a trabalhar exatamente nisso. As questões de ética em torno da inteligência artificial, a questão da segurança em torno da inteligência artificial. E existe realmente um perigo muito grande pelo facto de que é uma tecnologia que está a crescer exponencialmente rápido e a maior parte de nós, mesmo pessoas que trabalham na área, não têm a noção de tudo o que é que está a ser feito. E sem dúvida nenhuma que isso vai ter um impacto na nossa sociedade. Eu gosto de ouvir, mas de qualquer forma fico sempre com reserva. As comissões de ética valem o que valem. Neste momento nós temos uma internet que liga o mundo inteiro, não há comissão de ética nenhuma que consiga acabar com a Dark Web, porque não estava prevista inicialmente. E neste momento é outro mundo paralelo que não é desejável para nós, é desejável para quem o usa, mas que não se consegue por fim ela. E portanto, este outro lado, que a gente diz, existe uma comissão de ética. Pois, mas como é que vai gerir depois esta parte que foge completamente da comissão de ética e que inclusivamente países terão todo o interesse em financiar para poderem atingir os seus objetivos egoístas? Mas isso tem a ver com a natureza humana. É o gato e o rato. O fogo serve para cozinhar a carne que eu como ou serve para dar fogo à casa do vizinho? São ferramentas. Depende da natureza humana. Como é que nós utilizamos as ferramentas? Portanto, se nós vermos estes algoritmos de inteligência artificial como uma ferramenta, e estou a falar desta inteligência artificial mais focada para determinados problemas, é uma coisa. Neste momento, eu vejo que
por exemplo, o facto das redes sociais terem crescido da maneira como cresceram, levam a estes problemas que nós temos. Como é que se pode resolver esse problema? Educação por parte dos pais, no tema, ok? Ou então, como algumas sociedades fazem, o governo intervém. No ano passado, aliás, há 2 anos atrás, o governo da China, fez um estudo em que as crianças estavam a aumentar a miopia, as notas da escola estavam a piorar, e eles encontraram correlação e causa disso o tempo de jogo que as crianças estavam. No ano passado, o governo impôs, 3 horas por semana de jogo no máximo. Servidores abaixo, aplicações de telemóvel reguladas pelo governo, todas a partir de X horas deixam de funcionar, certas aplicações só a partir dos 14 anos é que funcionam. Este ano, agora, há cerca de uma semana atrás, saiu o resultado do primeiro ano de experiência. As notas melhoraram todas dos miúdos, os casos de miopia diminuíram. Agora, a pergunta é, nós queremos isso? É a chinesa. Como sociedade aqui deste lado, nós gostávamos que o nosso governo dissesse assim, ok, o teu filho não vai jogar computador durante as próximas 2 semanas. Eu, como pai, digo assim, espera aí, o pai sou eu. Quem tem que decidir. E estamos a falar na nossa sociedade que até acata mais ou menos decisões de um poder central. Vou ter que dedicar tempo a educar o meu filho. Há uma vez? Se formos para sociedades mais individualistas, como por exemplo a sociedade norte-americana, é muito à volta da liberdade individual, não é? Se o governo dos Estados Unidos tivesse decretado o mesmo tempo de confinamento que a gente teve aqui em Portugal, era tiros na rua. Porque a sociedade pensa de maneira diferente. Não é que seja melhor ou pior. É diferente da nossa, não é? É cultural. São culturas diferentes. Se nós falarmos com a maior parte dos chineses, muitas das pessoas que são entrevistadas na rua, independentemente, nós pensamos, são condicionados, porque depois têm... Não, a maior parte das pessoas estão habituadas àquilo e até acham piada, ok, até acham bem, porque pronto, o governo decidiu, o Big Brother decidiu, eles não têm que fazer essa decisão, se é para o bem de todos, é para o bem de todos. São aspectos culturais. Ou seja, nós realmente cá, se quisermos ter as liberdades e os direitos que temos, corremos mais riscos do que outros sítios. Como é que se combate isso? Educação. Educar as pessoas, ok? Por exemplo, os meus filhos jogam tablet ao fim de semana, têm 2 horas. Desunham-se lá uns com os outros ao fim de semana, mas... Pai, queres... Não, 2 horas, acabou. Se bem que já fez o estágio da China. Não. É artes marciais. Não. É uma decisão da pessoa querer sofrer ou não. Eu vou com os meus filhos ao restaurante. Os meus filhos tenho 2 gêmeos, têm 7 anos e a mais velha tem 9. Ok? Eu ia com eles a um restaurante, eles acabam de comer em 3 tempos e a seguir correm pelo restaurante todo e andam a incomodar as outras pessoas e falam alto e gritam e andam debaixo da mesa e não sei o quê. Com o pai, eu gostava que eles se comportassem um bocadinho melhor. Tenho 2 opções. Pego no telefone, toma lá, olha, vê o panda um bocadinho, ou aguento. Não é? Eu aguento, mas é uma opção pessoal e tira-me do sério muitas das vezes. Às vezes chego ao carro e é 3 berros. É mais didático do que se calhar deixá-los ver telefone. Se calhar não. Não sei. Mas são opções pessoais, não é? Mas pode sempre usar essas 2 horas nessa ocasião. Ao sábado. É isso. Uma boa dica. Muita gente não tem a mínima noção do que é que acontece. Exato. Os nossos dados, praticamente, são o poder de todos os algoritmos. O volume de informação. Cada vez que nós usamos uma aplicação para estar a analisar a nossa cara, nós, na realidade, estamos a fornecer dados para que alguém aprenda qualquer coisa, para que alguma máquina aprenda qualquer coisa. Normalmente, as aplicações são gratuitas, quer dizer que nós estamos a pagar com os nossos dados. Exatamente. E a consciência que as pessoas não têm da informação que partilham está a fazer com que sejam facilmente manipuláveis. As pessoas não têm noção de que cada vez que fazem um upload de uma fotografia sua, estão a contribuir para uma base de dados gigante de tudo e mais alguma coisa. Cada vez que metem os likes no Facebook,
ou contribuir com a informação privada para coisas que podem ser usadas para bons fins ou maus fins. Muitas vezes estas coisas servem para ser usadas para nos explorar de algum modo a médio e longo prazo. Enquanto que as pessoas não tiverem consciência de que toda a informação todas as aplicações são gratuitas, o valor dado nos seus dados, continuamos a não aprender. A educação é o componente mais importante de tudo, é educar as pessoas para, ok, tenham cuidado com a informação que partilham, tenham cuidado com a informação que põem, as fotografias dos filhinhos, as fotografias dos vizinhos, todos esses dados são tipicamente a fonte má de quem é desse tipo de aplicações. Mas pronto, a educação é a base mais importante de mais alguma coisa. Sim. Obrigada. Sim, realmente nenhuma empresa que faça software que disponibiliza grátis ao público, não é? Tenho o meu Facebook e partilho fotografias. Pode ser um serviço para mim, né? Tenho um chat, posso falar com os meus amigos em França, etc. Ou seja, houve uma empresa que gastou dinheiro para fazer aquele software e eu não estou a pagar nada, estou a usar grátis. Mentira, as pessoas não estão a usar grátis. Todos os dados que nós fornecemos à plataforma é a forma que eles têm de ganhar dinheiro. Porquê? Eles vão transformar esses dados em contratos por exemplo, de publicidade e vão vender esses dados aos publicitários. A Adidas quer vender sapatilhas, vai pagar 500 milhões ao Facebook para pôr dados lá, para pôr anúncios no Facebook. É assim que eles fazem dinheiro. Portanto, todas as aplicações que são grátis, os jogos que nós vamos à plataforma e vemos os miúdos a jogar Candy Crush, ou seja lá o que for, ou Sapo Salta ao Rio, ou não sei o quê, e é grátis. Mas de vez em quando está lá uma aplicaçãozinha a dizer para publicidade, agora veja este vídeo, agora não sei o quê. Não, estamos a pagar. Nada é grátis, a não ser o amor dos pais. Tirando isso... Que bonito, que bonito. É que eu vi isto ontem. Que bonito. Mas é a educação. É uma questão de educação. Já agora estão aqui, nós temos aqui uma plateia que é um luxo. E também temos, para além de professores, até temos educadores de infância. É verdade. Sim, sim. Isto agora também é uma curiosidade minha e tem a ver com isso. Dá-me ideia que hoje, e falavas de chats, portanto são possibilidades que nós temos de estar a falar neste momento com alguém que está na China, por exemplo, não é? Ou na Austrália, ou o que seja. Realmente a comunicação é hoje facilitadíssima, não é? Mas por outro lado, dá-me ideia, mas estão aqui pessoas que convivem com esta realidade todos os dias, dá-me ideia que a comunicação entre as pessoas, fisicamente falando e presencialmente, se calhar está a começar a ser difícil. E as crianças estão a ter dificuldade em expressar-se, em comunicar, em sair dessa tal quase bolha que falávamos há bocadinho. Não sei se isto é só uma preocupação minha, mas deixo esta questão aqui para quem está a lidar com os pequeninos. E deparo atualmente com crianças de 3, 4 anos a falar brasileiro como se os pais fossem brasileiros. E como se convivessem diariamente em casa com pessoas do Brasil, não é? Isto não é nada contra o Brasil, não é nada Claro. Mas eu penso nisto porque eles não dizem os pronomes quando falam. E vão para o primeiro ciclo, vão para o primeiro ano, vão aprender, vão ter muito mais trabalho para escrever. Eu posso estar a dizer que também não tem a ver com o facto de eles falarem brasileiro, mas eles chegam ao pé de nós, educador de infância ou auxiliar, e dizem, posso pão? Dizem, posso pão? Não dizem, posso ir buscar pão para comer, ou posso ir comer o pão. Eles dizem isto, posso pão? Posso carrinho? Não dizem, eu quero ir brincar com o carrinho, ou eu posso ir buscar o carrinho para brincar. Isto é um indicativo de qualquer coisa. E já os pais não falam com as crianças em casa, porque não têm tempo, porque vão buscá-los a correr, porque vão levá-los a correr, porque os deitam a correr, porque não os veem durante o dia, só os veem ao início da manhã quando os deixam na escola e veem no dia seguinte quando os vão para a escola. É preocupante. Isso, eu deparei-me com o mesmo problema em casa durante algum tempo, até
cortar o mal pela raiz, que se nós deixássemos os miúdos procurar por conteúdo infantil no YouTube, é 98% brasileiro. Eles são 180 milhões, a gente somos 11, não é? Portanto, Claro. a quantidade de informação que está, e depois não existe uma maneira de procurar português de Portugal. Existe, mas não é muito eficiente. E em termos de conteúdos, pá, nós em Portugal antes tínhamos a Clarabella, ou a Floribela, Floribela. Eles têm o Lucas Neto. O Lucas Neto, aquilo é uma fenómeno. Multinacional. Ou seja, eles têm seguidores, têm milhões de seguidores. E aquilo é completamente abjeto. Vocês não sei se já tiveram a infeliz ideia de ver um episódio daquilo. Mas é um rapaz, não é? O Lucas Neto, para quem não sabe, é um rapaz brasileiro. É um youtuber que faz vídeos engraçados, não é? Para crianças, muito colorido, muito alto, falando assim, sempre. Pronto. E os conteúdos. Lá em casa, o que aconteceu, há 3 anos para esta parte, é que não há nenhuma aplicação, nem televisões inteligentes, nem consolas, nada que tenha YouTube ativado. Não há YouTube. Eles deixaram de ver YouTube. Pura e simplesmente por causa disso. A minha Raquel já pergunta de vez em quando, posso ouvir música, quero ouvir não sei o quê, não sei o que mais. E eu, ok, se for música, tudo bem. Mas aí requer que os pais façam supervisão daquilo que os miúdos veem. Porque se a gente os deixar procurar o que eles querem... Sim, mas é a autoridade de barra, atenção. Se só proibir sem saberes... Tens que saber. Há pais que também não acompanham. Mas é assim, nós também já vimos, há 2 anos atrás, e no ano passado, professoras do ensino básico passaram conteúdos para os miúdos verem no YouTube em brasileiro. A historinha da carochinha. Nós alertamos os pais sempre para procurarem, quando escrevem procurando uma história, a história é português de Portugal. Não, mas aqui era a professora mandava o link em brasileiro. Sim. Alertamos os pais para isto. Tente escrever, quando procura, português de Portugal. A história, cá está, um lado gigante, ou do mal, português de Portugal. É para não sair logo aquele som do Brasil e depois, que lindo, é lindo. Do ponto de vista parental, são decisões difíceis. Por exemplo, a minha filha está no 5º ano e apenas ela e mais 2 colegas é que não têm telemóvel. Quer dizer, a Raquel tem telemóvel em casa e utiliza o telemóvel quando é para utilizar. Não é? E se ela continuar a insistir a dizer que é um telemóvel, eu compro um Nokia 90-100, daqueles que dá para fazer chamadas e sem internet é para telefonar. É coitadinha não, mas é mesmo assim. Quem decidiu foi o pai. O pai decide e o pai e a mãe decidem. É assim. E Pronto. porquê? Eu sei que a gente faça, como se costuma dizer, faças o que fizeres, quando eles tiverem 15 anos vão-te odiar. Não é? Faças o que fizeres, trates bem ou mal, quando eles tiverem 15 anos vão-te odiar. Pronto. Portanto, olha, e vão perdoar com quantos? Quando forem pais pela primeira vez. Antes, não é? É antes, não é? Espero bem que sim. A Teresa tem o Miguel com quantos agora? 22. Pronto, já te sabe dizer. Ok. Não sei dessas coisas. Tudo ao lado. Mais questões? Isso no 5º ano é fácil de controlar. Chegando ao 9º, aos 15 anos, já a coisa torna-se mais difícil. Acredito que sim. Logo lá chegarei, espero. Acredito que sim. É uma fase muito complicada. Bom, mais questões? A noite está a correr, não queremos também estar a abusar aqui da tua paciência. Para quem não tem paciência, és muito paciente, posso dizer. Mais questões, partilhas, sugestões? Mas gostei imenso e achei graça à explicação, porque eu andava intrigada, porque é que me aparecia, há tempos um neto meu teve um acidente de automóvel que ele ficou todo desfeito. Eu fiquei preocupada e uma vez apareceu-me venda de automóvel e eu carreguei para ver. A partir daí
Agora percebi porquê. Quer dizer, mas porquê que agora passa a vida por carros para usados e carros para vender e carros... Sim, é por causa E não disso. percebia porquê. Mas uma filha disse, oh mãe, eles parece que percebem as conversas que a gente tem. E também há quem diga que os telefones ouvem aquilo que tu perguntaste. Mas que coisa impressionante. É assim, existem tecnologias em que o aparelho discuta, por exemplo, os hubs da Alexa. Não sei se é tipo um aparelhinho, é tipo uma colunazinha que tem um microfone e aquilo é um assistente de compras. Aquilo é um assistente de compras da Amazon. Okay? Nós compramos aquilo e aquilo tem aquilo que se chama tecnologia... É um assistente virtual. Nós falamos e ele percebe. Mas aquilo está sempre à escuta. Está sempre à escuta. Não está a analisar o que nós dizemos. Ele analisa, mas só entra em modo de funcionamento quando dizemos a palavra-chave. No caso, Alexa. E ele toca aí a rádio comercial. Liga aí a rádio comercial. E a Alexa liga. E a Alexa liga a rádio comercial. Pronto. Ou se tivermos uma casa com domótica em que temos as janelas automatizadas, não sei o quê, Alexa, fecha a janela do quarto. E a Alexa? E é engraçado, porque a maior parte das pessoas diz, Alexa, fecha a janela do quarto se faz favor. É? Que engraçado. Se faz favor. Que engraçado. Como se o algoritmo... É bonito, mas isso é bonito. Não? Senão as pessoas estão encaminhadas. Mas responde educadamente. A ser educadas. Temos sempre tendência por... Não, mas é bom manter isso, ao menos manter isso. Senão... Mas é curioso que agora por acaso acho que já não faz isto. Mas as primeiras sistemas de voz que a gente falava ao telefone, e eu gostava muito de perguntar o tempo da minha tempo e ver que tempo é que faço. Também tens uma Alexa. Uma voz feminina respondia. E eu agradecia sempre. E ela respondia de nada. De nada. Foi um prazer. E ela... Eu certeza que estás para ofender já e também ela também vai responder. Eu ofendi a filha. E ela respondia com a maior ignorância, não é preciso usar esse termo. Não precisa estar a dizer. Boa, Tiago. Não me lembrava dessa parte. Mas isso tem... Desculpa, mas isto também é interessante. Porque se nós educarmos os nossos filhos para também agradecer à máquina, eles vão agradecer em todo lado. Claro, agora, se eles acharem que agradecer à máquina, qualquer outra situação em que eles estejam menos confortáveis, Claro que sim. claro que não vão. Devem agradecer sempre. Não faz mal agradecer. Sim, de Mas maneira nenhuma. não deixa de ser giro, se faz favor. Sim. Eu, por exemplo, eu lembrei-me disto porque há bocado, antes de vir, a minha esposa estava a telefonar para o HPA em Faro e apanhou assistente automática. Estou aqui para assistir, não sei o quê. Ela acabou de fazer qualquer coisa e a assistente respondeu, deu lá o número da consulta e ela disse, obrigado. Claro. E eu virei para ela e disse, disseste obrigado à gravação? E ela, Não faz mal. Não, isso é outro grande, é um dos temas também quentes da investigação, é a investigação entre o interface, a ligação entre pessoa-robô, pessoa-máquina. Como é que nós sentimos a máquina? Como é que devemos programar a máquina para responder perante as nossas emoções? Não é uma questão de projetar, não é? Mas se nós há bocadinho estavam-me a perguntar se as máquinas pensarem e disserem assim, mas estes gajos estão aqui a mais. Estes gajos consomem água e precisam de água para as barragens para me alimentar a mim da eletricidade. Vou desligá-los eles todos. Isso leva-nos a perguntar porque é que nós, como pessoas, como seres vivos, sentimos o que sentimos. Qual é a utilidade dos sentimentos? Não é? Qual é a utilidade do sentir? E qual é a utilidade... Porque é que nós temos isto que chamamos consciência? O que é a consciência? Será que uma máquina alguma vez vai ser consciente ou não? E isto era para mais 2 noites. Eu acho. É isso que eu ia dizer. Já vi que no final da nossa tertúlia hoje vai aparecer aquilo. Continua. Muito bom. Cenas dos próximos capítulos. Muito bom. Os israelitas já têm armamento que detecta
lá os palestinianos, não sei o quê, se eles entrarem nas zonas que não estão... Ficou gravado, mas nós só vamos usar 3. Calma, não está a ser transmitido. Se a cara do inimigo passar a confundir... Sem cookies, sem cookies. Friend and foe, passar a confundir as pessoas, como é que vai reagir? Vai-se desativar ou vai matar toda a gente? Tanto quanto eu tenho conhecimento, neste momento há sempre um humano no loop. Agora? Por questão de... Sim, por agora. Por agora, sim. A velocidade disto cresce, daqui a 5 anos o humano já não faz lá falta. A máquina depois manda-lhe uma mensagem para o telemóvel dizer não precisas de vir, está tudo bem. Os gajos estão todos ali. Mas não tem cá, Mas é giro, porque estamos aqui a falar nestas coisas que são interessantes, mas na verdade nós já fazemos isto, temos medo que as máquinas nos façam. A gente tem que decidir quem são as espécies que vivem e que morrem. E se os recursos forem poucos, nós queremos para nós, à custa de sacrificar as espécies que também dependem deles. Portanto, se aparecer uma inteligência artificial que vai tomar o lugar da nossa espécie, vai ser uma espécie, se calhar faz sentido, é uma questão evolutiva. Sim, se formos por aí, sim. Melhor não pensarmos nisso. Todas as civilizações avançadas que se cruzaram com civilizações menos civilizadas acabaram por exterminá-las, não é? Foi o que os europeus fizeram em África, fizeram na América, quando os descobriram. Descobriram, não, quando chegaram lá. Eles já estavam lá, não fizeram ser descobertos. Mas foi... Quando os acharam. Pronto. Acharam, exato, acharam-nos. Eles estavam perdidos e a gente achou-os. É o achamento. Portanto, Não estás a ver o YouTube? sim, essa parte sim é algo a ter sempre presente nestas áreas mais, digamos, menos aplicadas para já. Eu diria que o grande grosso, em termos de inteligência artificial, é feito para resolver problemas do dia-a-dia. Neste momento, são algoritmos que são focados numa determinada função, são bons naquilo, e isso são ferramentas especializadas, digamos isto. Há pessoas que trabalham na outra área, mas tudo o que eu tenho ouvido, essa área da inteligência artificial generalizada, digamos assim, 20, 30, 100 anos, vai acontecer. Muito provavelmente, sim, segundo os especialistas. Eu não sou especialista, eu simplesmente ouço. Eu não trabalho nesse campo. Continuamos a aplicar os oblíquos das laranjas e a espectrometria Diz que não aprendeu? das peras de rocha. Pera rocha. Muito bom. Mais alguma questão? Sugestão? Quem desejar, já agora dizer isto, quem desejar receber informação sobre as próximas tertúlias, a maioria dos que aqui estão, penso que têm acesso à informação, no entanto, vejo caras que não veem tantas vezes. Se quiserem, podem nos deixar também o vosso e-mail e nós só usamos para informar, não para vender peras roxas nem outras coisas, mas podem-me deixar... A pera até é boa, a pera até é muito boa. Podem-nos deixar o e-mail e nós depois enviamos nas próximas. A princípio está em janeiro a próxima tertúlia, em dezembro por norma não fazemos, e em janeiro teremos outro convidado e outro tema. Mas penso que todos concordarão comigo que vale a pena convidar o Dário mais vezes, porque este tema estou a receber uma coisa que se chama empatia e é isso que eu tenho um bocadinho de medo que os nossos jovens estejam a ficar com dificuldade. Aquilo que a Isabel dizia é muito interessante, mas é de facto uma preocupação que eu acho que é muito grande e que merece, se calhar, uma próxima conversa. Como é que nós vamos complementar? Eu acho que nós não devemos ser relutantemente contra nada e polarizar também não será a melhor forma, mas de facto temos que compensar este lado tão digital das nossas vidas com o estreitar os laços. Estamos a fazer isso hoje aqui. Podíamos estar em casa, só a teclar ou a clicar e estar aqui sabe bem. Eu acho que sabe cada vez melhor. É aquilo que eu acho. Acho que quanto mais digitais estamos, mais nos sabe bem contactar com as pessoas. É o que eu penso, é o que eu sinto e agradeço por me fazerem sentir tão bem esta noite. Por isso, obrigada e convidava o Dário para uma última mensagem, alguma coisa que tenhas pensado dizer e que ficou por aí e algum de vós também queira deixar alguma mensagem. Estejam à vontade. Eu acho que estas tecnologias
como tudo na vida, peso, conta e medida. Desde que a gente deixa os nossos filhos utilizar, quando têm que utilizar, durante aquele tempo, sem que aquilo seja o foco, mas sim uma pequena distração, eu acho que não há problema. Obviamente, isso requer que os pais estejam envolvidos, não é? E muitas das vezes os pais também precisam de tempo para respirar e às vezes isto acaba por ser uma safa. Pá, de vez em quando, tal história, peso, conta e medida. Agora, constantemente, é a opção de cada pai, não é? É muito mais fácil deixar os miúdos 3 horas no telefone e a gente poder fazer as nossas coisas, não é? Como se eles não fossem as nossas coisas, do que propriamente estar ali ao pé deles e quando eles estão chatos e passar-lhes a mão pelo pelo, etc. Portanto, peso, conta e medida. Quando dessa situação do orbe de tecnologia, eu não ouvi do cientista que é aqueles chineses metálicos para tudo. Michio Kaku. Michio Kaku. Eu e os homens não. Nome chinês, pelo menos. Japonês. Mas já viste, no robô, Human Zero Robots, é 1 hora e tal, vale a pena ver, aborda este tipo todo e é com um grande místico atual que é o Sadhguru. Então é um grande debate entre o Michio Kaku e o Sadhguru e o Taj Patapara. Abrange-se tudo. Da conclusão que eu cheguei, do pouco não, que eu vi aquilo tudo, é 1 hora e tal, segundo Sadhguru, indo pela filosofia que realmente era um homem muito à frente, o ser humano vai sempre ultrapassar isto. O ser humano cria e o ser humano é que acaba por destruir. Embora, eu vou muito com o guerreiro, Henrique. É um guerreiro, é? Senão nos aturava. Já era o Michel. Vou muito de acordo disso, de que a evolução vai acontecer, o próprio homem vai evoluir mais ou então morre. A gente por si já nos matamos todos. Estamos com medo da destruição mundial, mas a verdade é uma, não é? Ela já existe no dia a dia. Desculpa lá, eu tenho que dizer mais estes 2 minutos, mas agora fez-me lembrar. Eu estava a lembrar-me de uma história de ficção científica do Isaac Asimov. Isaac Asimov foi ganhou o prémio Nobel nos anos 60. Um gajo já quase lembrar. E ele tem uma história muito gira que é a pergunta, o título das histórias são pequenas histórias. O livro chama-se O Sorriso de Metal e é de pequeníssimas histórias de ficção. E há uma que é, o título é Deus Existe. Então era uma constelação de planetas, interplanetária, não é? Todos ligados por computadores, megacomputadores impensáveis à luz da ciência atual, mas um pouco na lógica daquilo que era impensável quando apareceram os ZX Spectrum, por exemplo. Então estas constelações de planetas são todas ligadas por um sistema informático colossal. Então os representantes de cada uma daquelas constelações reúnem-se para ligar o interruptor da máquina. Ok. Então lá estão depois aqueles discursos sempre dos políticos. Lá vai o gajo que foi eleito para ligar a máquina e liga a máquina. Então há assim um estrondo, um ruído ensurdecedor, intergaláctico para ali fora, luzes a piscarem nos painéis todos e a máquina está a funcionar. Ok, então alguém agora, quem é que quer fazer a primeira pergunta? Porque aquele computador sabia responder a tudo, absolutamente sem exceção. Era o que se dizia. Então alguém que se levanta, eu quero fazer a primeira pergunta. Então chega ao computador e pergunta, Deus existe? E a máquina parou um bocadinho, as luzes fervilharam por todo lado, não é? Ouviu-se ali um barulho intergaláctico também, uma cima de trovoada. E de repente a máquina responde, agora existe. Os gajos assustaram-se e foram tentar desligar a máquina, mas o painel do instrumento já estava a queimar-se e já não foi possível desligar a máquina. E acaba assim a história. É interessante. Sim. É a velha história da caixa de Pandora, não é? Nunca sabemos para onde é que isto vai, mas sabemos que vamos. E somos nós que estamos a empurrar a coisa. Sim. Nós somos a nossa bandeira brasileira. Esse agora do Milagre da Prata é super interessante. Vale a pena, posso enviar o link do podcast, é um legal. A evolução, inclusive, é nós humanos sermos robôs. É a evolução futura, por isso essa coisa de
ensinar é um bocado Obrigada. subjetivo, porque, segundo a ciência e a tecnologia, eles estão a evoluir é porque quanto mais já usam as próteses, por aí fora, e cada vez mais nós vamos ser fisicamente mais resistentes porque eles vão usar. E vê-se que é um som, não é? E já. Somos mais humanos, somos mais humanos. Esta agora já é filosofia. Tenho um problema com o Sadhguru. É É que o resto tem respostas para tudo. E a gente, como cientistas, não temos respostas para a maior parte das coisas. Obrigada. Acho que o Dário merece uma salva de palmas muito grande. Acho que começámos de uma forma muito interessante. Espero que concordem e que voltem. Agora tenho um miminho para o Dário. Tenho um miminho, espero que ele goste. Come-se? Não se come, é pena, não se come. Obrigada. Espero que gostes. E tem uma simbologia. Ok. Mas eu não sei se tens ou não. Se tiveres, diz. Não tenho. Não? Ah, pronto. Então é assim. Este livro é o testamento político do nosso grande fundador. Até à próxima. Sempre a Já dar. conhecias o Tiago Malta e a Mónica? Obrigado por dizer. São duas pessoas muito especiais. Foi muito bom. Obrigada. Só não me convence que eles não são. O meu grave. Se tiveres desativado o microfone. Não, mas mesmo aquela cena do Edward Snowden. O meu deve estar ligado. O meu deve estar ligado. Uma das coisas que ele largou cá para fora foi que a CIA conseguia aceder a telemóveis O meu deve estar ligado. muito assustador. Agora, é um bocado de teoria da conspiração. Não sei. Mas eu, por acaso, nunca